Olá a todos que nos acompanham. Está começando mais uma entrevista aqui no canal do Estratégia Concursos. Hoje a gente vai conhecer a história da Juliana Tavares, que passou no concurso da CGR Espírito Santo. Então ela vai contar para a gente aqui como foi a trajetória, né? Quais foram as maiores dificuldades, de repente até passar algumas dicas para você que está começando agora também. Então fique com a gente até o final para conhecer toda a história da Juliana. E você, seja muito bem-vinda aqui à nossa conversa. Já se apresente para o pessoal que está assistindo a gente, fala um pouquinho de quem é a Juliana. Primeiro, obrigada pelo convite. Bom, como já falou, eu sou a Juliana, eu tenho 29 anos, sou formada em arquitetura, sou arquiteta, e desde que eu me formei, eu já venho nessa linha eu já venho estudando, né, para os concursos que foram vindo, e estou aí nessa área. E você tem algum objetivo final de concurso ou você segue só pela sua área mesmo, né, e vai vendo quais oportunidades que aparecem? E como que você ingressou, né, no mundo dos concursos públicos? Você já fez outros antes? Quais foram? Você já obteve alguma aprovação? Desde 2016, quando eu iniciei, eu foquei na Receita Federal, na verdade, no concurso da Receita. Então, eu falei, vou dar uma parada na Receita e vou entrar para a arquitetura. Está tendo oportunidade, então eu vou aproveitar. Aí acabou que eu passei em alguns concursos na área, passei em 3 concursos nesse período, porém, não estava sendo chamada. Eu fiquei bem colocada, mas sempre ofertava tipo uma vaga, 2 vagas no máximo. E aí eu ficava, na que tinha uma vaga eu ficava em segundo, na que tinha 2 vagas eu fiquei em quarto. E aí eu falei, comecei a desanimar e falei, não tá dando. Não tá dando, vou começar a estudar, a trabalhar, desculpa, vou começar a trabalhar. Aí uma amiga minha me convidou para trabalhar no escritório dela de arquitetura, aí larguei o concurso de lado. Depois eu falei, quer saber? Vou voltar para o concurso. Aí nisso surgiu outra oportunidade de trabalho, eu falei, vou voltar para o trabalho. Aí depois começou a vir concursos na área de administrativo, que eu me interessei mais. Como eu estava meio que desiludida na arquitetura, eu falei, vou tentar concurso na área administrativa que precisa de formação em qualquer área, tem curso superior, né? Em qualquer área. E aí eu comecei na área administrativa. Aí eu tentei 2 TRTs e depois surgiu esse da SEGER, para minha área mesmo de arquiteto. Aí eu resolvi arriscar. E aí acabou que eu passei também, né, nesse concurso, que é o que me interessou, porque estava aqui no meu estado, que eu tinha pretensão de ficar aqui, né? E aí foi isso. Aí passei e tô nessa. Então, no meio do caminho, você ficou nesse vai e volta, né, nos concursos muitas Fiquei. vezes. Qual foi o maior motivo, assim, de você deixar o concurso de lado? Você pensava mais na questão financeira, né, que enquanto você não passava, você precisava do dinheiro. O que que foi que te fez sair tantas vezes? Primeiro foi a desilusão de passar bem colocada e eles não chamarem nem primeiro colocado. O concurso está vencendo, chegando na validade, e nem o primeiro colocado ser chamado. Aí eu falei, não, então eu não tenho nem esperança para eu ser chamada. Aí começou a falar, poxa, me sinto uma inútil, né? Basicamente isso. Não passo no concurso, eles não têm esperança de ser chamada, vou arriscar a oportunidade de trabalho. Aí uma amiga minha foi, me incentivou, vem trabalhar comigo e tal, na arquitetura. Aí eu fui. Aí depois eu via que aquilo não era o que eu queria, porque o que mais me interessava no concurso era a questão de estabilidade. Desde sempre eu tinha isso na minha cabeça. Não ser dependente de ninguém, ter meu dinheiro e, querendo ou não, trabalhando assim em escritório, sem você sendo a proprietária, você não é muito bem remunerado, né? Então aquilo para mim não era o meu objetivo final. Então, eu arrisquei, vi que realmente não era aquilo, e aí eu falei, ó, não vai ter jeito. E como eu me conheço, eu sou uma pessoa que preciso me dedicar 100%. Então, eu consegui sair do trabalho, meus pais me apoiaram bastante, porque eu ficava nisso, poxa, já comecei a ganhar meu dinheirinho, né? O gostinho do meu dinheiro, ter que voltar de novo a ser bancada pelos pais, aí não teve jeito. Tive que abrir mão de novo do meu dinheiro. Falei, pai, me ajuda. Aí veio o patrocínio aí, apoio moral, apoio financeiro, e arrisquei. Eu ia até perguntar isso, né, sobre a questão do apoio, porque tem algumas pessoas que enfrentam dificuldades em relação a isso, família não entende, né, que tá aquele tempo ali
parado, entre aspas, né, parando de trabalhar para estudar, Sim. então tem muita gente que não tem esse apoio. Então você falou do seu pai, mas de forma geral, familiares e amigos, eles entenderam e te ajudaram nesse período? Sim, meus pais desde o início. Na verdade, aqui em casa eu fui criada assim, meus pais sempre plantavam a sementinha do concurso por causa disso mesmo, de estabilidade, porque na área de arquitetura, você geralmente a pessoa monta o escritório e ela tem que correr atrás de cliente. Meu pai tem um perfil muito de vendedor, minha mãe é mais ou menos meio termo ali também. Então, eu sou muito mais reservada. Eu falei: "Gente, nunca tive o sonho de ter meu escritório de arquitetura". Então, eu almejava ali a estabilidade que eu via no concurso. E aí meus pais sempre falam: "Juliana, estamos com você. Você quer fazer concurso? Quer? Então a gente está com você, a gente te apoia, a gente te ajuda". Quando eu também abri mão do concurso, ele falou: "Ah, minha filha, então vai". Eles, né, os 2. "Você arrisca, se não der certo, a gente volta para o concurso, estamos aqui, você está nova". Apesar que a gente fica pensando que não, né, que: "Ah, meu Deus, eu sou muito ansiosa, então o tempo está passando, todo mundo vendo meus amigos todos evoluindo profissionalmente, com estabilidade, e eu ficando meio que para trás, né? Você se sente assim, meio para trás. Mas eu sabia que era um para trás que lá na frente eu iria colher os frutos. Então, eles sempre me apoiaram. Meus amigos também, eles falavam e falam, né? Não, Juliana, você é capaz. Se tem uma pessoa que eu acho que pode passar um dia que a gente conhece, é você. Tipo, continua, insiste. Meu namorado também sempre me apoiou. E é isso, tive total apoio. E você falou dessa questão de sentir que os amigos estavam evoluindo e você não. Você tem outros amigos que também fizeram concursos públicos ou em outras questões você achava que eles evoluíam e você não? Então, eu via eles, todos como se eles estivessem já encaminhados na carreira deles, né, mesmo que em escritórios, assim, por conta própria, e eu via que eu parecia que eu ficava para trás, porque por eu não ter nada, meu, não estar empregada, era como se eu me sentisse uma pessoa que ficasse para trás e eles estavam avançando, mesmo que eles também não tivessem, tipo, a mil maravilhas, né, ricos nem nada, mas parecia que eles estavam mais encaminhados do que eu. E Tá. falando um pouquinho então do seu plano de estudos, como é que você fazia, né? Você tinha uma quantidade de horas por dia que você se propunha a estudar, quantas matérias você estudava por dia, se você fazia essa divisão, e enfim, que materiais que você usava, né? Tudo como você montou aí o seu plano de estudos. Quando eu comecei a estudar, eu usei como base o ciclo de estudos que o próprio Estratégia fornecia, né? Uma planilha no Excel e tal. Planilhei tudo, todas as matérias que tinham para o concurso que eu queria. E geralmente eu estudava 3 matérias por dia. E aí eu variava o tempo, né? De 1 hora e meia a 2 horas e meia em cada matéria, dependendo da afinidade que eu tinha com a matéria. Se era uma matéria que eu tinha mais dificuldade, então dedicava mais tempo. Então, geralmente eram de 2 a 3 matérias por dia. Fora o tempo de matéria mesmo, eu fazia os exercícios. Nesses últimos meses, porque eu tive essa pausa, né? Fiz direto, estudei integralmente para o concurso, em 2016, fiquei 3 anos seguidos estudando só para concurso. Depois, quando eu comecei a trabalhar, tive que intercalar isso. Né? No meu segundo trabalho, eu intercalava. No período da manhã eu estudava e no período da tarde eu trabalhava. Então, isso foi muito mais reduzido. Então, de manhã eu pegava uma matéria e fazia mais exercício, ou pegava uma prova para ficar resolvendo. E nesses últimos meses, agora, final do ano passado para cá, eu abri mão de trabalhar nesse último emprego para me dedicar de novo integralmente para os estudos. Só que é como se eu tivesse uma memória de estudo, né? Então eu resolvi não pegar os PDFs, que antigamente eu ia muito em PDF, que eu achava que eu rendia muito mais do que ver videoaula. Porque às vezes eu ficava viajando, achava que demorava muito tempo, gastava mais tempo do que estava aprendendo, né? Absorvendo matéria. Então eu pegava muito PDF. E aí, nesses últimos meses, eu comecei a ver muito mais videoaula, foi totalmente o inverso. Eu via muitas aulas do reta final que tinham, me ajudava muito. As vésperas de prova também, com certeza, na véspera mesmo, um atrás do outro, uma matéria atrás da outra. Mas eu sentia que eu precisava agora ouvir do professor, e não eu pegar, sentar e ler o meu material, que eu estava absorvendo muito mais. Aí foi isso. Então você chegou a usar de tudo um pouquinho ali, mas De agora tudo. para a reta final, você acredita que videoaula, até revisão de véspera, né, você citou, acho que esses contatos com o professor ali estavam te beneficiando mais nessa etapa, né? Isso aí, eu fazia até umas anotações. Eu sou uma pessoa muito de escrita. Tem muita Uhum. gente que fala: "Ah, você escreve, perde tempo, né, fazer resumo". Mas eu já tentei, no meio desse tempo, não fazer resumo, não escrever, me regrar, só ler, só grifar, não dá.
não dava, eu vi que não tinha como. Eu tinha que escrever com minhas próprias palavras para eu gravar aquilo, para chegar no dia de prova, dar uma olhada rápida ali no meu material, porque eu tenho muita memória visual também, então assim, eu sabia de qual página que estava cada coisa, então eu fazia também essas anotações junto com a videoaula. Então, às vezes eu ia vendo a videoaula, nem ao vivo, via ela gravada, botava no 1.5, acelerava, ia anotando e pausava quando eu precisava, e é isso aí. E é isso que você comentou, né, para você funcionava dessa forma. A gente continua fazendo esses vídeos aqui justamente para pessoas que às vezes procuram ajuda, né, de alunos que Sim, foram aprovados, mas é muito interessante isso, que cada um vai se adaptando à sua forma, né. A gente mostra ali como começar, né, porque tem muita gente que não conhece realmente o mundo dos concursos, pela primeira vez quase todo mundo passa por esse medo, né, essa é, angústia de não saber por onde começar, então o estratégia vai te direcionando, mas tem diversas ferramentas, né, e que para cada pessoa funciona de uma forma, então isso é muito interessante da gente falar também, né. E qual foi a sua maior dificuldade, Juliana, nesse período todo, assim, até nos momentos em que você pausou, né, você teve algumas dificuldades até pensando em deixar de lado por um tempo, em geral, se você olhar desde quando você começou a estudar para concurso, qual foi a sua maior dificuldade? eu acho que é muito isso, de parecer que eu estava parada no tempo enquanto as outras pessoas avançavam. Então, eu tinha que lidar com isso na minha cabeça e insistir. Então, abdicar de muita coisa, falar não para muita coisa, foi difícil para mim. Então, vinha muito esse pensamento de, ai, gente, ó, vou desistir, não dá mais. Aí depois falava, não, eu vou, é aquilo que eu quero. Mas não tem jeito, eu oscilava muito, oscilo assim, né? Eu acho que é muito natural isso. Mas as dificuldades foram essas, eu acho que é mais, mais coisa mental mesmo, assim, sabe? Uhum. É psicológico, né, nosso. Sim, com certeza, mas que bom que você tinha pessoas te apoiando, né, porque quando não tem, aí é pior ainda. Você chegou a fazer amizade, assim, com alguém que estava estudando para o mesmo concurso? Chegou a conhecer alguém ou não? Foi mais sozinha mesmo? Não, eu tenho uma amiga que também é concurseira. Ela Uhum. até já entrou para um concurso que ela foi chamada, mas ela também fez essa prova, fez até na minha área também, que ela também é arquiteta. Ela me incentivou muito também a fazer esse concurso e a gente trocava ideia, trocava material, principalmente de arquitetura, né? Que é muito específico nosso. Então a gente trocava material, apoiava uma outra, ligava falando, tô surtando, me ajuda. Muito apoio meu, eu recebi muito apoio dela, também dei apoio a ela, mas recebi muito também. Ah, muito legal. E como foi que você conheceu o Estratégia? Quando que você começou a usar? Já foi desde o início ou foi no meio dessas indas e vindas aí que você conheceu? Eu comecei com um curso presencial em Vitória, mas eu comecei as matérias básicas, né? Direito, português, informática, raciocínio lógico e tem mais uma que eu não lembro agora. E aí eu vi que com o tempo eu não estava rendendo nas aulas presenciais. Eu falei, gente, preciso buscar outra forma para eu render mais. Aí eu fui em busca online mesmo, fiz buscas e procurei curso online para ver, para tentar, porque eu achava que ia ser um melhor aproveitamento, né? Eu ia ter um melhor aproveitamento. E aí uma vizinha minha na época também estava estudando para concurso, e eu peguei dica com ela. Falei, você conhece algum cursinho? Ela, tem um muito bom. Aí eu falei, eu pesquisei esse, eu até achei esse na internet, que era o Estratégia. Aí eu falei, então tá. Aí eu fui, entrei no site do Estratégia de novo, baixei o PDF deles, o de vocês, né, demonstrativo. Aí eu olhei e falei, cara, eu acho que tá fácil assim, tá simples de entender, né, o material. Gostei da metodologia, acho válido, acho que eu vou arriscar. E aí já arrisquei. Ali já comprei o pacote da Receita Federal na época, e como a Receita tem muita matéria, eu aproveitei muitas das matérias para o meu curso de arquitetura, para os concursos de arquitetura que eu fiz, né? Então, foi minha base ali. E desde então, não larguei a estratégia. Todo ano eu falava pro pai trocínio, né? Pai, me ajuda aí. Vamos renovar que eu preciso e quero esse concurso, vou comprar o concurso específico e depois ver a questão dessa que a gente faz a matrícula não, a gente faz essa compra desse pacote que você consegue ter acesso a outros concursos, né? Outros cursos de outros concursos, e aquilo fica limitado, né? Restrito àquele. Você consegue se matricular em 3 ao mesmo tempo. Então, desde então, estou com estratégia. Então você começou com um pacote e depois fez assinatura, é isso? Isso, assinatura, essa é a palavra. Isso aí, foi E isso você mesmo.
falou, né, que gostava bastante agora já nessa reta final desse contato com o professor, né, de ver mesmo eles falando mais do que lendo. Então você chegou a ter um professor querido, assim, alguém que você acha que fez a diferença para você durante seu aprendizado? Com certeza. A Adriane Fauti, eu adorava não, adoro ela, gente. Eu me divertia demais nas aulas dela, consegui entender direito constitucional muito mais, e também o Ebert, gostava muito do Ebert. Gostava não, gosto, né, de todos eles. Mas esses dois em especial, me fizeram entender melhor e levar de uma maneira mais leve os direitos, que não tem nada a ver com minha área, né? Mas, assim, ajudaram muito na minha compreensão das matérias. E o que que o estratégia significa para você, depois de tudo que você passou, então, ao nosso lado? Então, o Estratégia me acompanhou durante todo o meu tempo de estudo e vai me acompanhar, que eu ainda quero fazer outros concursos. Foi minha base, meu norte, porque é uma plataforma que te dá acesso a vários cursos que você está muito direcionado para aquele concurso que você vai fazer. Se você for sair em busca de livro, de material solto na internet, gente, acaba que é uma perda de tempo. Então, assim, o Estratégia já compila tudo isso para você, já te direciona, dá literalmente um norte para você seguir, porque é aquilo que cai na prova. Você não precisa ser expert nas matérias. Então, assim, é aquilo que cai na prova, é o que está lá. E eles escrevem de maneira, né? Vocês elaboram um material muito fácil, de fácil leitura, muito completo, ao mesmo tempo compacto, assim. O Estratégia foi fundamental na minha preparação para os concursos. E bom, para finalizar então, eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para os concurseiros que estão assistindo a gente, muitas vezes estão começando, em outras vezes não, estão naquele período que querem ouvir uma palavrinha mesmo de quem já foi aprovado, né, porque ainda está inseguro. Então, enfim, qual que é essa mensagem para os concurseiros? Então, a minha mensagem é: acredite em você. Se você tem lá no seu interior um pontinho que fala, nossa, queria tanto ser servidor público, queria tanto aquela tão almejada estabilidade, lute por isso, arrisque. Claro que você vai ter que abrir mão de trabalho, abrir mão de estar com pessoas que você gostaria de estar, familiares, amigos, mas é uma coisa que vale a pena. Então, assim, se você tem esse sentimento, eu acho que vale a pena arriscar. É difícil, dá medo, mas eu acho que pelo menos você vai tentar. É melhor tentar do que ficar só sonhando e nada acontecer. Então tenta, deu certo? Excelente. Não deu? Paciência, você tentou, fez o seu melhor, mas eu acho que assim, você tem que acreditar em você. E se você já pensou nisso um dia, lute e é isso. Tente arriscar, vá em frente. A luta não é fácil, também não é rápida, mas vale a pena no final. Ah, então muito obrigada pela mensagem, por essa conversa, foi muito bom conversar com você, e eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas que estão ainda na caminhada, né, você também vai continuar estudando, então desejo muito sucesso para você, para todos que estão nos assistindo também, e sempre que você precisar pode contar com estratégia, tá bom? Tá, joia, obrigada. Muito obrigada a todos que acompanharam até aqui, no nosso canal você ainda encontra outras entrevistas, então continue navegando. Até a próxima.